sejam bem-vindos a mais um episódio do Emocional Cast. Eu tô aqui com uma pessoa que pra mim é muito especial. Conheci ele recentemente, mas eu fiquei apaixonada pelo pouquinho que eu conheci da história. Fui convidada a estar com ele no Encontro de Gigantes e eu trouxe aqui o Marabá. Eu quero que ele se apresente, assim como eu faço com todos os meus convidados, de uma forma especial que vocês já sabem. Mas antes de falar para ele se apresentar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: você tá aqui, fica até o final, curta, compartilha, leva esse vídeo para todo mundo, porque a mensagem que esse cara vai trazer para vocês não fazem ideia. Vai virar muitas chaves, vai com toda certeza conectar aí o que de repente tá faltando para você tomar a decisão que você precisa. Bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado a De você, verdade, Lu. uma honra para mim te Olha, receber aqui. Que maravilha, uma honra minha estar aqui. Feliz demais. Que delícia! Marabá, Oi. foi muito legal a conexão que eu tive com você. Aquele dia tão íntimo, né? Foi um evento Na minha casa, maravilhoso né? na Uma casa. conexão, Conheci ele chegando na casa dele. Que delícia! Foi um movimento em que eu não tinha participado dessa forma, não nessa intensidade, dessa forma. Eu me senti literalmente em casa aquele dia. E eu conheci um pouquinho do Marabá. Depois eu fui dar uma olhada. Cara, você tem um conteúdo, uma história que é linda demais. Queria te honrar e te agradecer por estar aqui e compartilhar um pouquinho de tudo isso comigo e com todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado. Fico honrado, viu? E estou muito feliz em estar aqui com esse convite, nesse lugar maravilhoso. E vamos lá, tá com você aí, pode conduzir. Eu tô aqui para A somar. pergunta que não quer calar, né? Quem é o Marabá? Nossa, essa pergunta. As perguntas vão ser difíceis assim aqui. Olha, quem é o Marabá? Marabá é um sonhador, um ser humano que sempre buscou entender a si mesmo e ao mundo, né? O que é, né? Essa jornada de vida aqui na Terra. Então eu sou um curioso, eu sou alguém que busca conhecimento, mas que busca compartilhar esse conhecimento. Então eu me coloco como instrumento. Para mim, o grande sentido da vida é que sua vida seja instrumento de melhoria e de transformação para outras vidas, né? Mesmo pode ser como um engenheiro, outro pode ser como médico, ou enfermeira, ou dentista, ou como motorista de ônibus, não importa. A sua vida, ela tem que ser, o sentido da vida, na minha opinião, é que seja instrumento de melhoria para outras vidas. Então eu sou um curioso, eu sou alguém que ama aprender coisas complexas, né? Talvez desmistificar algumas coisas e trazer isso de maneira simples e fácil de ser entendido. Então eu sou um comunicador, eu sou um amigo, eu sou uma pessoa que procura olhar para o outro ser humano com um olhar de amor. Então eu diria que eu sou um aprendiz que ama ensinar, né? Então eu sou psicanalista, treinador, psicanalista, treinador comportamental, tenho especialização internacional em comportamento humano, né? Fora disso, na minha história vocês vão ver que tem algumas outras formações, mas a gente vai falando sobre elas devagarzinho. Que delícia! Sabe que, além de tudo, eu tenho um companheiro de jornada, né? Um treinador comportamental, alguém que olha para o comportamento. O que despertou você trabalhar com o ser humano? Você falou, sempre compartilhar, mas antes da gente começar aqui, você contou que você era de outra área, e aí você foi para o desenvolvimento humano. O que te despertou a fazer essa mudança? E a gente estava falando um pouquinho nos bastidores aqui, justamente dessa energia, né, que se chamava lá na Grécia Antiga de daimon interior, que falavam seus demônios internos ou seus deuses. E depois Jesus chamou de Espírito Santo, que é o ímpeto, né, que é algo mais espiritual, que te incomoda. Então você vai ficando incomodado quando você não está fazendo aquilo que você meio que é para você. Porque existem coisas que são mais para a luz, tem coisas que são mais para o Marabá. Sabe? Por quê? Porque você tem talentos, eu tenho outros talentos. Então você tem um ímpeto, desejos, vontades e sonhos que são seus. Alguns implementados, mas alguns são seus. Então você é diferente de mim, né? Isso te faz especial, mas não te faz melhor nem pior, mas nós somos seres únicos. E essa unicidade é o grande ponto. Então, começando um pouco da minha história, de onde que veio isso,
quando eu morava na roça, né, até os 19 anos. Mas com 8 anos de idade, 9, 10 anos, eu falava, eu quero ser psiquiatra, eu quero cuidar da mente, né? Depois eu fui entender que psiquiatra precisava ser médico e tal, e eu falei, poxa, eu quero entender da mente humana, eu quero entender o cérebro humano, era muito fascinante para mim o que isso, né, a profundidade de um cérebro humano, mesmo novinho. Só que a minha família sempre falava assim, não, mas aqui não tem médico na família, para com isso. Aqui todo mundo é empresário, né? Então é empresário, é empreender, é ganhar dinheiro, essa é a parada da vida. E aquilo foi me contaminando, ao ponto de eu me deixar um pouco de lado e ficava olhando outras coisas, mas aquilo falava muito dentro de mim. E na adolescência, trabalhando na roça ali, com 15, 16, eu fui chamado de burro por muitas vezes, né? Meu pai, ele chamava, era o jeito dele é um senhor de 81 anos hoje, então assim, era o jeito dele de educar, né? Então ele trazia muito isso, e é interessante porque quando eu fui fazer vestibular, eu falei, eu vou fazer o meu sonho, eu vou fazer medicina, então vou fazer psiquiatria, porque... Só que quando eu fui fazer vestibular, que eu vi que era extremamente concorrida a medicina, eu falei, cara, eu sou burro, eu não vou conseguir fazer. Então aquele burro que eu ouvia, eu levei. E aí eu falei, vou fazer outra coisa. O que mais que eu gosto? Eu falei, eu gosto de computador, então ciência da computação. Aí fiz ciência da computação, depois administração de empresa, e fui para a área de finanças ali. Comecei a empreender, saí da roça, né, obviamente para estudar, e já fiquei. Comecei a empreender, ganhei primeiro milhão, veio com 24 para 25 anos, um dos projetos que deu super certo. O foco era esse, eu sempre fui um cara muito destemido para fazer o que tem que ser feito. Se você olhar nos meus stories agora, você vai ver que hoje, 4 horas da manhã, eu estava estudando já, estava lendo Viktor Frankl e tal. Todos os dias é assim, né? Eu amo essa busca. E eu fui intenso ali, ganhei primeiro milhão e tal, depois veio mais 1 milhão. O primeiro é o mais difícil, tá? Então já fica. O primeiro é o mais difícil, depois que passar o primeiro, vem muito mais fácil os outros. E aí eu acho que eu me perdi. Eu me perdi para coisificação, que é o que eu chamo. O que é coisificação? É quando você começa a coisificar coisas que não são tangíveis, como felicidade, sucesso, né? Isso não é tangível, isso não é palpável. E aí você coisifica, eu acho que é uma coisa. Tem gente que acha que quando tiver uma casa com piscina vai ser feliz. Tem gente que acha que quando casar vai ser feliz, né? Tem gente que acha que quando tiver R$1 milhão vai ser feliz. Tem gente que acha que quando se separar vai ser feliz, né? Porque o casamento não tá legal. Só que nada disso é felicidade, são coisas que podem acontecer, né? E se acontecerem as coisas positivas das que eu mencionei, ótimo, mas não é a felicidade em si. Então eu cheguei nesse 1 milhão e depois mais 1 milhão e coisas materiais e carrões e tal, mas estava faltando alguma coisa, eu não sabia o que era. E aí é onde eu chamo de dor do alto. É quando você conquista e fica faltando algo, que é o que Viktor Frankl chama de vazio existencial. Esse vazio começou a me consumir. E quando o vazio consome, você começa a querer fazer coisas, né? Tem gente que começa a querer comer aquilo, então engorda. Eu cheguei a 99 quilos, por exemplo, na área física, e eu comecei por exemplo, ostentar, que era mostrar para as pessoas quem eu não era, fazendo o que eu não podia, né? Para mostrar que eu era mais do que aquilo ainda, então se perdendo de si. Então eu acho que eu comecei a me perder de várias maneiras. Entrei em um desequilíbrio, porque eu parei de olhar para alguns pilares da minha vida, né? Pilares da vida que são importantes. Eu digo sempre que o equilíbrio, ele traz prosperidade, né? Quando você entra em equilíbrio, a sementinha que cai ali, o mínimo de equilíbrio faz ela virar uma plantinha, que vai virar uma árvore, que vai dar frutos e sombras. E o desequilíbrio traz o caos. Então, na nossa vida, quando a gente deixa algum dos pilares para trás, né? Eu tô com o meu corpo maravilhoso, mas meu relacionamento não tá legal, né? E, mas eu tô bem financeiramente, mas eu tô com uma saúde péssima. Então, são coisas que vai chegar uma hora que o caos vem para quê? Para trazer o equilíbrio de novo. E eu senti isso na pele em 2015, na crise, né? Quando minhas empresas quebraram, minha indústria quebrou, a minha empresa de informática quebrou. E as empresas começaram a quebrar e eu comecei a perder tudo. Nesse momento, turbulência estava na minha vida. E eu descobri uma traição no meu casamento, o casamento acabou. E eu conto isso, que foi um momento muito impactante para mim. Foi quando eu tava caminhando no condomínio com o meu cachorro e eu falei, cara, não sei o que tá acontecendo e tal. E a gente tava caminhando e ele morreu atropelado nesse dia. E naquele momento foi um grande momento da virada pra mim, porque eu pensei assim, eu falei, cara, o mundo espiritual quer me mostrar alguma coisa, sabe? Porque quando acontece uma coisa, talvez para você mudar de rota, outra para você olhar, às vezes é colheita de um plantio passado, só que quando trava tudo, é espiritual. É o mundo espiritual querendo dizer, ei,
olha pra dentro. Tem alguma coisa que você precisa mudar aí, ou mudar totalmente o rumo. E é muito interessante porque foi o que eu fiz. Eu cheguei nesse fundo do poço, emocional, espiritual, financeiro, e eu saí do interior da Bahia, sou de Porto Seguro, eu saí de Porto Seguro e fui pro Nessa Rio. época você tava lá. Tava lá. E aí eu saí da roça que era perto, fui morar em Eunápolis, Porto Seguro, ali na região. E depois disso eu deixei tudo pra trás, né? Eu digo que uma das coisas mais doloridas da minha mulher ter me traído, minha ex-mulher ter me traído, não foi nem a traição, foi ela não quer voltar, não. Ela falou, então eu vou, você vai ver. E aí ela ficou com todos os meus amigos, assim, sabe? Foi uma coisa horrível. Amigos, né? Então, e aquilo pra mim foi maravilhoso também, porque foi uma forma de eu olhar e falar, cara, então nada disso faz sentido. Então eu vou recomeçar. Eu não tinha mais nada pra perder ali, sabe? Pessoas que iam pra minha casa, né, estavam se relacionando com a minha ex. Então coisas estavam acontecendo à minha volta que eu falei, cara, por que tanta coisa ruim tá acontecendo comigo? Eu sempre fui um cara tão bom, eu pensei. Mas foi justamente por isso que Deus me escolheu e falou, não, eu tenho uma missão maior pra você e eu vou te dar esse aperto. Eu digo sempre que tem duas formas do cérebro humano mudar. Só existem duas formas. Uma delas é quando eu começo a ter consciência e eu vou repetindo de maneira consciente. Então, repetição consciente é uma das formas de mudança. Eu começo a mudar, implementar, tirar o açúcar, fazer tal, Maravilha. né? A outra é forte impacto emocional. É quando eu tenho experiência de quase morte, é quando eu perco alguém querido, é quando eu sofro algo. Ali é o momento que as pessoas elas não são obrigadas a parar e olhar pra dentro. Então foi nesse momento que eu parei, depois de tudo isso, porque senão eu podia ter me apegado aos amigos pra continuar ali naquela situação e me reerguer de novo financeiramente. Só que eu olhei pra essas pessoas que iam na minha casa, e foram alguns, não foi um, nem dois, nem três, foram alguns, né? E eu falei, cara, que bom que isso aconteceu. Porque, olhando hoje, porque foi quando eu saí dali, falei, não faz sentido, e fui pro Rio. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a vida ficou mais difícil ainda, né? Eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, eu falei, São Paulo ou Rio, fui pro Rio. Só que quando chegou no Rio, a vida ficou mais difícil, eu não conseguia pagar o aluguel, e eu conheci uma pessoa, por acaso, eu adoro esses por acaso da vida, conheci uma pessoa que falou pra mim, assim, uma amiga querida, a Nay, e ela falou assim, olha, Marabá, pô, você parece uma pessoa tão boa e tal, tá passando por um momento difícil, mas vai passar e tal. Eu falei, obrigado. Aí ela falou assim, minha mãe morreu de câncer e deixou um apartamento pra mim na favela. Se você quiser morar lá, eu não vou te cobrar aluguel, você pode ficar à vontade. Só tem que botar uma janela aqui, pintar uma coisa ali. Aí eu falei, cara, isso é um movimento espiritual na minha vida. Isso é pra eu... eu senti que era pra mim. E eu falei, eu vou. E eu fui, né? Então saí de uma casa de 1,5 milhão própria, de uma vida, né, maravilhosa, pra ir pro Rio de Janeiro e lá morar na comunidade. E aí eu fui pro Vidigal e fui conhecer esse apartamento e ficar já fui com as coisas. E que eram pouquíssimas, né? São até hoje, na verdade, porque o minimalismo faz parte de mim, mas depois desse aprendizado na vida. E eu cheguei nesse lugar e eu falei, cara, agora eu vou conseguir ter um lugar para estudar, para poder entender o que está acontecendo comigo. E eu comecei, Lu, a ler 5 livros por semana, 1.200 páginas, numa busca insana por conhecimento, porque eu queria entender. Então eu comecei a ler a Bíblia, o Corão, o budismo, o hinduísmo, Torá, e aí eu ia na bioenergética, física quântica, ali um pouco de astrologia. Eu queria entender, eu falei, cara, eu tenho que entender por que minha vida virou de perna pro ar, o que é pra eu fazer agora? E foi muito interessante porque eu comecei a entender muita coisa, começou a destravar dentro de mim muita coisa, só que eu falei, tá faltando o básico. Isso tá me atrapalhando de me concentrar, inclusive, né? A pirâmide de Maslow, o básico subsidia a performance. E eu falei, bom, eu preciso ganhar algum dinheiro, porque até descobrir esse propósito, ou essa coisa, né, que se chama de propósito. Então eu falei, tá, eu vou empreender, que é o que eu sei fazer. E aí eu fui olhar qual o problema que tinha na comunidade, e eu vi que as pessoas compravam na internet e não recebiam. Eu vi que eles não recebiam cartas, correspondências, as contas, né, e não recebiam compras na internet. Imagina você, todo mundo super acostumado a clicar e chegar em casa, né? E quem mora na comunidade não é assim. Aí eu fui ver o mercado. Fui entender, fui no correio, conversei, vi que era uma área de risco, por isso eles não entregavam. E eu falei, se tiver um lugar fora, aí ele, não, aí a gente entrega. E aí você distribui. Eu falei, opa. Aí eu vi que tinha os meninos fazendo isso na Rocinha, e aí só que de uma forma mais, eu diria mais simples, né? E eu fui levar isso, a gente fez, eu dei uma
profissionalizada no negócio ali, a gente fez um stand na entrada da comunidade, pessoas de camisa, e depois essas pessoas, depois eu levei para outras e outras comunidades no Rio de Janeiro esse projeto, que começou a entregar carta correspondência e compras na internet, né? E eu vi que tinham 1.200 favelas no Rio de Janeiro, eu falei, nossa, tem um mercado gigantesco, tem milhares de pessoas que precisam desse serviço, e que na verdade era uma forma de eu contribuir com o mundo, mas era para subsidiar os meus estudos aquilo. Então aquilo subsidiou, de fato, eu comecei a estudar, conseguia comprar livros, fazer cursos, e eu comecei a ensinar um pouco do que eu aprendia. Então eu lia o Milagre da Manhã, eu ia lá e ensinava um pouco sobre o Milagre da Manhã. E aí eu comecei a chegar nas comunidades para meus projetos sociais de carta e correspondência, como Jacaré, Manguinhos, eu me lembro que as pessoas, quando eu chegava, Marabá, quando tem de novo aquele bate-papo, né, aquele encontro? E aí eu dizia, vamos marcar final de semana que vem e tudo. E aí as pessoas diziam assim, tô beijando meu marido de língua, meu casamento melhorou, né? Tô pegando na bunda. E aí eu falei, cara, a minha maluquice, assim, a minha forma de comunicar, a minha forma de sintetizar aquele conhecimento tão profundo, porque isso é autossugestão, né? Isso é cerebral. Eu falei, tá fazendo sentido para algumas pessoas, então talvez eu possa contribuir na vida delas, né? Um pouco mais com isso. Comprei um projetorzinho, comprei um microfone e comecei a fazer isso com maior escala, né? Mas eram 5, 10 pessoas, né? 15 pessoas. E lá mesmo na comunidade. Nas comunidades, onde eu tinha os projetos sociais, porque eu tinha entrada nesses lugares, então eu aproveitava, né, e fazia outros movimentos como esse de desenvolvimento pessoal. E aí um dia, o prefeito Crivella, ele visitou o projeto de Manguinhos, em Jacaré. E aí ele visitou o projeto, tiramos foto, foi pro jornal e tudo mais. Só que ele me parabenizou pelo projeto de desenvolvimento pessoal e não de carta correspondência que resolvia um problema da sociedade e tal. Enfim. Foi sinais da vida. E aí na hora eu falei, não, prefeito, tal. E ele virou as costas e saiu, era muita gente falando com ele. E eu falei, caramba, ele não entendeu, né? Alguém traz esse homem de novo aí, porque ele não entendeu. Ele entendeu sim, na verdade ele foi só um instrumento naquele momento. Eu lembrei de uma passagem bíblica que diz assim, aqueles que têm pouco, pouco que têm será tirado. Aqueles que têm muito, ainda mais será dado em abundância. Porque os que têm pouco estão com o coração empedrecido. Eles olham, mas não enxergam. Eles escutam, mas não ouvem. Tem gente que pegou aqui a essência do que eu quis trazer e levou pra vida e já falou, cara, é isso que eu tenho que mudar. Tem gente que entrou no ouvido e saiu no outro. Tá ouvindo o podcast, tá fazendo outra coisa, enfim, tá... Não tá preparado pra ouvir ainda. Pois é, ou não tá buscando essa preparação e tudo. Então, o grande ponto é, aqueles que têm pouco, pouco que tem será tirado, porque o coração está empedrecido, olha, mas não enxerga, escuta, mas não ouve. Eu falei, talvez isso tenha sido um movimento, um sinal para mim. Será que não é isso? Porque tem uma coisa que eu quero contribuir aqui, Lu, é o seguinte... Perguntam muito para mim sobre como é que eu encontro o meu propósito, como é que eu acho o meu propósito. Você não acha o seu propósito acha você. Ele vai te achar. Só que ele só vai te achar na hora que você souber quem você é e você tiver posicionado. Ou seja, espiritualidade é conduta, é comportamento. Não adianta eu ir pra igreja e depois sair ser um merda na vida, né? Eu preciso ter comportamentos, conduta de amor. Isso é o mundo espiritual, né? Então, espiritualidade é conduta, é comportamento. O grande ponto aqui é a gente parar e refletir que quando eu tô dando sentido à minha vida, e como eu falei no início, o sentido da vida é que sua vida contribua para que outras vidas sejam melhoradas com ela. Isso foi o ensinamento do Mestre Jesus Cristo, né? Ele falou que uma vida, para fazer sentido, ela tem que ser instrumento de melhoria para outras vidas, né? Que é o servir, né? Que é o servir. Então, se sua vida não serve a nada, né, você meio que não serve para nada. Para nada. Né? É basicamente isso. Então, e aí eu parei para entender isso, e voltando aqui ao ponto do prefeito, eu falei, cara, talvez esse seja o meu propósito. Talvez Ali isso. Você teve a virada. Ali eu tive o insight de que esse poderia ser um caminho. E eu falei, qual é a forma? E aí é uma outra dúvida que muita gente traz, de eu ter certeza. Não tem certeza de nada, né? Na vida a gente até não tem. Hoje, né? Na vida não tem certeza, não tem, né? Não tinha nem certeza se eu ia chegar até aqui nesse trânsito maluco, né? A gente vai porque segue o coração e vai fazendo o melhor e dando o seu melhor, mas certeza mesmo não dá pra ter. Dá pra ter previsibilidade, eu saí um pouco antes por causa do trânsito e tal, mas eu certeza de que é assim, não tem. O mundo é como aquela brincadeira do Marco Polo, que é o tá quente, tá frio. Já ouviu falar? Que fecha os olhos e aí tá quente, tá frio, tá frio. Pronto, a vida é basicamente isso. Tá quente, você vai sentindo, tá frio, eu não tô sentindo nada. Então, só que só pessoas sensíveis sentem.
né? Pessoas que elas são atropelando, elas estão trabalhando pra caramba, elas não dão tempo nem de ganhar dinheiro, trabalha muito, né? Não dá nem tempo de ganhar dinheiro. Então, às vezes, ela tá fazendo, ela nem tá se perguntando por que ela tá fazendo aquilo, Nem né? sabe o motivo. Nem sabe o motivo. Então ela tá louca ali correndo, ela robotiza a vida, ela automatiza tudo, ela não sabe nem por que ela tá fazendo o que ela tá fazendo, né? Então ela não para pra olhar um nascer do sol, um pôr do sol, alguém que tá precisando dela ali no caminho, ela não olha pra nada, ela tá sempre olhando pra próxima coisa, ela tá sempre ansiando a próxima coisa, ansiedade, que é o mal aí da humanidade. Do século, né? Na verdade, talvez ela até saiba, tô aqui pra pagar conta, tô aqui pra uma coisa muito superficial, né? Tá ali naquele campo que não se permite olhar, não se permite sentir. É isso. Então, nesse momento, eu falei, cara, talvez seja isso. E a certeza? Não tem, mas a capacidade de antecipar o futuro, né, estratégia, e existe uma forma na parte cerebral que a gente, né, que na meditação que se chama na PNL de ensaio mental. Então o ensaio mental é quando eu vou lá no futuro, dou uma visitada no meu futuro e dou uma olhada. Eu crio um futuro e visito ele para ver o que eu sinto. Isso é para quem tá com sensibilidade. E aí eu faço um outro futuro e visito. E aí eu vou ver o que eu sinto. Então, eu meditei, cheguei em casa, orei, né? As pessoas oram, mas elas esquecem de meditar, que é ouvir. Não adianta nada eu pedir e não ouvir, né? Eu tenho que ouvir a resposta. Então eu meditei, eu orei e tal, e depois eu meditei. Aí na meditação ali, eu fiz um ensaio mental. Eu me vi com, 1000 favelas, com projeto social, cartas e tal e tal. E eu ali entrando, saindo, olhando tudo aquilo. E eu me vi num palco, ou eu me vi em pessoas, né, à minha volta, e eu conseguindo contribuir na vida de cada uma dessas pessoas, né? E quando eu vi essa cena, meu coração bateu muito mais forte, sabe? É o sensor que a gente tem no peito, né? E ali eu senti, eu falei, opa, peraí, isso aqui tem alguma coisa aqui pra mim. Tá quente aqui. O outro tava frio. Ia ser igual na época da indústria, que eu chegava com aquele carro bonito, não sei o quê, mas tava faltando alguma coisa. Nesse outro lado, eu falei, esse frio na barriga que eu senti, talvez é por aí, né? Aquela caverna que você tá com medo, não quer olhar, talvez esteja ali. Naquela caverninha lá, o que você... Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a sua dor ou algo que te incomoda pode estar escondendo o seu verdadeiro propósito. Porque eu falei, mas eu não vou conseguir dar treinamentos, palestras, falar para pessoas. Por quê? Porque eu pensei, eu não consigo falar em público, não dá, para mim passou de 5 pessoas, eu começo a tremer, eu não vou conseguir. Então, fiz um evento agora que foi o SDA, 2.000 pessoas, né, numa plateia, né, do Teatro Bradesco. Então, e outros eventos grandes também. Mas o grande ponto eu enfrentei isso. Né? Então eu fui buscar ajuda, eu busquei mentores, eu busquei conhecimentos, eu busquei alta frequência em ambientes, né? Estar em ambientes de alta frequência, né? Pagando para estar em alguns lugares, e aí eu comecei o meu network, o meu contágio social era muito nessa época o Tony Robbins, o Napoleon Hill, eles ficavam na cabeceira da minha cama comigo ali, era incrível. Essa biblioteca. Era ali, entende? Era Jesus Cristo, Napoleon Hill, Tony Robbins, esses caras eu lia tudo deles, né? E aí, aquilo, eu começava a pensar como, né? Isso é a modelagem, né? Eu começo a pensar como ele faria, como Jesus faria, como o Tony faria, como o Napoleon, né, traria ali os seus conhecimentos aqui. Bem, enfim, então eu decidi, e nesse momento eu encontrei algo que enriquece meu coração, que me faz muito bem, e hoje eu tenho algumas formas de contribuir. Uma delas era no Encontro de Gigantes, que você teve lá na minha casa, em Alphaville, e numa casa maravilhosa. Então, quem diria que há alguns anos atrás aquele cara morava numa comunidade e não tinha R$1, né? Tava tipo, eu lembro que tinha uma noitada lá que era R$8 o rodízio. R$8 o rodízio, é isso mesmo. Então, assim, você entendeu, né? Eu falei, será que é isso mesmo? R$8 o rodízio, repetir pra ficar fixado. E eu lembro que eu falava com noitada, pô, deixa eu levar um pouco, porque rodízio não dá pra levar, né? E eu queria levar, por quê? Porque era janta, porque, sabe, porque aí eu conseguia ficar tranquilo, em paz. Então, quem diria, né? E te receber na minha casa com chefe de cozinha, com toda aquela estrutura. Que tava maravilhosa. Pois é, que bom. E isso é começar a entender um pouco sobre a vida, né? Quando você se posiciona da forma certa, quando você entende quem você é, quando você busca essa sensibilidade de perceber que a pedra no caminho
talvez ela não seja uma pedra no caminho, talvez agora ela faça parte do caminho, né? Então ressignificar essa pedra e entender, olha o rio, né? O rio, ele nada vai impedir, ele vai continuar indo, às vezes ele se Mesmo que a represa um pedra esteja pouquinho, ali. às vezes ele vai para um lado, às vezes ele se divide em dois, depois se encontra lá na frente de novo, e ele vai chegar ao todo, né? Ao mar, né? Meu Então Deus. ele vai amar, né? Ou seja, ao mar. Amar. Então, que é o grande propósito de tudo. Só que amar a você mesmo, respeitando os seus limites, respeitando ou seja, sabendo dizer não, né? Respeitando os seus talentos, respeitando que existem predisposições que são suas. Que não adianta você querer ficar no escritório de gravata se aquela não é sua parada, né? Não adianta você... Nietzsche dizia, um pensador do século XV, ele dizia o seguinte: demore o tempo que for para descobrir qual é a sua praia. E quando descobrir, não recue perante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir, né? Então... Tem uma máxima do Aristóteles que traz essa coisa do cosmo, te colocou aqui como uma engrenagem, e ele fala sobre esse daimon, sobre esse brio, buscar isso que é para você. Só que é muito interessante porque eu sintetizo isso com essa frase, né, que você ouviu lá eu falando, que é: a goiabeira só é feliz quando dá goiaba. É uma forma Essa fácil e frase. simplória de entender, que é basicamente isso que esses caras estão querendo dizer, que a goiabeira só é feliz quando ela dá goiaba. Porque o que ela veio fazer aqui é dar goiaba, não adianta ela querer dar manga ou dar morango, que é mais caro, não adianta. Ela dá goiaba, ela é uma goiabeira, então ela só vai fazer bem feito uma coisa, aquilo que ela veio fazer. É o talento, é o Neymar jogando bola, né? Não adiantava talvez ele querer ser pianista. Não, ele é o cara da bola, duvido muito que ele ia ser bom de tocar piano, né? Então é o César Cielo na natação, duvido muito que montando cavalo ou fazendo qualquer outra coisa ele seria tão bom como na água, né? Duvido muito, porque ele tem uma predisposição para isso, seja psicológica, seja, né, psíquica, seja fisiológica. Então o grande ponto é que nós temos, e a gente, nossa parada é essa, é descobrir qual é essa parada. Então eu digo muito que nosso propósito está ligado à nossa história, porque nada vai te fazer tão feliz como ajudar pessoas a passarem o que você já passou, a saírem daquela situação. Maravilhoso Então isso. é um pouco da minha história aí, das comunidades, e aí eu fiz psicanálise, e aí comecei a fazer vários cursos aí para entrar no mundo da humanas, né, e voltar. Não deu tempo fazer psiquiatria, porque, né, já sou um senhor de idade, mas as outras coisas têm... E eu Mas tá muito entendi... feliz fazendo o que você faz. Muito feliz. E outra coisa, eu entendi que nada foi perda de tempo também. Por quê? Maravilha. Porque é o que eu tava te falando aqui. No meu método que eu atendo as pessoas, minha cabeça funciona muito como meio que gestão. Então, da parte da gestão que eu fiz a administração. Então, hoje eu faço uma gestão da vida da pessoa, né? Hoje a gente coloca lá, então tem os pontos e a gente vai entendendo cada papel, o que eu preciso melhorar em cada um. Então, você sai com um plano de ação, né? E eu te dou ferramentas psíquicas para você usufruir, conseguir fazer aquilo ali virar um hábito, ou talvez fazer o que tem que ser feito, né? Porque criança que faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito, né? A pulseirinha aqui que a gente ganhou lá. Então, ó. Eu tirei a minha, porque eu passei creme, ela ficou, eu pedi pra limpar, mas eu tô usando Pois é, aqui, ó. Então, ela, e é maravilhosa. isso, né? É essa forma de contribuir com o mundo, de trazer esse amadurecimento, de trazer esse entendimento do eu e do todo, para que sua vida faça sentido, para que ela valha a pena, né? Para que seja mais leve, para que seja mais gostosa de ser vivida e para que seja mais próspera, né? Porque imagina uma goiabeira cheia de goiaba. Ela é uma goiabeira que tá feliz. Ela tá feliz, ela tá cumprindo o que ela veio fazer, ela tá contribuindo com o todo, né? As goiabas não são para ela, são pro ecossistema, né? Algumas talvez sejam para elas, mas a maioria é pro ecossistema, é pro todo. E ela tá cumprindo o que ela veio fazer. Então, como diferente daquela figueira lá, bíblica, né? Que a figueira tava seca. Jesus diz na tradução, figueira maldita, você não tá cumprindo o que você veio fazer aqui, né? Que é dar figo, porque você é uma figueira. Então, o ser humano é isso, ele tem que buscar, de fato, aquilo que é para ele. Porque dessa forma você vai estar feliz, você vai estar bem. E dinheiro traz felicidade, Marabá? Cara, eu não sei, mas eu sei uma coisa, dinheiro é bom e felicidade traz dinheiro. Então, peraí, se eu estiver feliz eu vou ganhar mais, porque eu vou ser um profissional melhor, eu vou me economizar menos, eu vou adoecer menos, sabe? Eu vou estar melhor naquilo. Tem estudos que mostram que quando você tem um sonho, um plano, você gera mais glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e tal, você adoece menos. Então, peraí, se eu tô fazendo... Imagine trabalhar num lugar que eu não gosto. Imagina ter uma profissão da qual eu não me identifico, né? Então eu tenho que... Imagina esse trânsito todo, tudo isso para chegar até aqui. Imagina pessoas que fazem isso todos os dias para trabalhar numa coisa que elas não gostam. Porque eu sabia que eu ia vir aqui fazer o que eu amo, que é isso aqui, né? Então eu sabia, então eu tava ali feliz da vida.
E imagina fazer tudo isso para sentar no lugar e fazer aquilo que você não gosta, Não não gosta. ama, né? Então a goiabeira tentando Meu dar manga. Deus, que delícia! Uma goiabeira tentando dar manga, Você né? me trouxe. É. E eu tô usando muito essa frase. Muito. Goiabeira veio no mundo para dar goiaba. É isso. E quando você falou, tem duas coisas que eu gostaria de te perguntar. Uhum. A primeira é, lá atrás você falou sobre felicidade. Você falou que as coisas não traz o mundo da felicidade. Eu entendo que felicidade também é único para cada um tem algo que traz felicidade, mas como que as pessoas podem acessar a felicidade dentro delas? Essa é a primeira. E a segunda pergunta é: goiabeira não dá manga, não dá. Mas o que a gente vê em todo lugar é que, muitas vezes, a gente tá sendo uma goiabeira querendo dar manga, querendo dar morango, que é mais caro. Exatamente esse. O que que eu preciso fazer enquanto ser humano pra, sei lá, fazer uma ferramenta, algo que eu possa usar pra mim, pra acessar o que eu vim fazer no mundo? Uau, uau. As duas perguntas me veio assim. Perguntas Falei, meu Deus, deixa eu lá. maravilhosas, maravilhosas. Então, você coloca um pouquinho de água para mim? Traz. Então, a segunda pergunta é sobre acesso, né? A primeira pergunta, repete para mim só. Pra eu identificar aquilo que me faz feliz, sobre a felicidade. Boa. Bom, excelentes perguntas, tá? Eu vou navegar um pouco na felicidade para a gente entender a felicidade. A felicidade, isso, Psicologia da Felicidade, Mihaly Csikszentmihalyi e outras, trazem o esticamento do eu para aquilo escolhido por mim, né? Essa é a parte mais teórica. É entender que felicidade tem a ver com serotonina, que tem a ver com saúde, com estar com o corpo saudável e tudo mais. Então essa é a parte prática. Mas vamos entender uma coisa aqui. O ser humano existem 3 camadas, em todo ser humano, 3 camadas, né? Tem 3 partes de nós. Tem o corpo, que é matéria, tem a mente e tem o espírito. O corpo, ele... Qual é o ápice do corpo? Isso é um entendimento que eu estou trazendo pra gente. Qual é o ápice do corpo? O ápice do corpo é o prazer. O que o corpo consegue alcançar? Prazer. Então a dor e o prazer está muito relacionado a corpo. Ou seja, o gozo, o prazer na comida, o prazer. O prazer. Então o ápice do corpo é prazer. Tá. E por que eu estou falando isso? Porque tem gente buscando felicidade num pote de sorvete. Tem gente buscando felicidade num sexo de trisal, numa coisa. Tem gente buscando na orgia. Tem gente buscando na droga, na bebida exagerada. Não, aquilo ali é prazer. O máximo que você vai encontrar através do corpo é prazer. Você não vai encontrar felicidade nessa camada do ser humano, tá? Qual é a outra camada? É a mental. Então, corpo, mente, espírito. A parte mental, beleza. Qual é o ápice da mente? É a alegria. Platão dizia que quando você deseja, é porque você não tem. Quando você tem, você passa a não desejar mais. Que merda ficar, então, achando que a felicidade está na matéria. Porque eu desejo porque eu não tenho. A partir do momento que eu tenho, eu não desejo mais. Veja seus filhos, veja o baúzinho que tem na sua casa dos brinquedos assassinados pela presença, né? Porque agora eles estão lá guardados lá no quartinho do fundo. Por quê? Porque agora eles existem aqui. E tá tudo bem. Tá tudo bem eu desejar. Eu sempre desejei ter um Mustang. Aí agora que, né, ganhando dinheiro e tal, comprei um Mustangão V8 laranja, lindo. Maravilha. 6 meses depois, era só um carro parado na garagem. Né? Aquela vibração que já não existia mais tanto assim, né? Tá. Então, o que a gente precisa entender é que eu não vou encontrar felicidade nessa camada do ser humano que é a mental. A felicidade então tá onde? A felicidade tá na camada mais profunda do ser humano, que é a conexão, que é espiritual. E o que é? Tô arrepiada. O que é essa parte espiritual, Lu? É quando eu cumpro o que eu vim fazer aqui. É quando eu me coloco no lugar que eu tenho que estar, né? No lugar que eu devo estar. Como eu sei que eu devo estar?
falando se você é um bom comunicador, vendendo se você é um bom vendedor, né? Qual o lugar que eu devo estar? Eu devo estar naquilo que os meus talentos e as minhas predisposições me colocaram. Porque eu vim com predisposições, né? Imagina o Neymar falar, não quero jogar bola, eu vou trabalhar ali com... Imagina lá atrás, ele falou, não vou jogar bola não, eu vou ser motorista de kart, não sei. Talvez ele não seja tão bom como motorista de kart ou qualquer outra coisa. Então, o que é essa parte espiritual? A felicidade, a espiritualidade é conduta, é comportamento. Porque através de uma conduta, de um comportamento, as bênçãos vão vindo para sua vida, porque você está se colocando nessa coisa do amor, do amar o próximo como a si mesmo, então amor próprio, né? Amar o desconhecido, amar o inimigo. Porque se você não ama, seu pai não te perdoará, né? O meu pai não perdoará, foi o que Jesus falou. E na verdade não é que Deus não te perdoa quando você não ama alguém. Quem não se perdoa é você mesmo. Porque você fica remoendo aquilo e você começa a ter comportamentos de falta. E fica né? se afundando cada vez mais. E vai se afundando. Então a felicidade, ela tá no âmbito espiritual. Se eu falar com qualquer pessoa aqui agora, que tá assistindo a gente, você fala assim, pensa no momento mais feliz da sua vida. Em alguns momentos, pensa em 3 momentos mais felizes da sua vida. Você vai para nascimento de filho, você vai para momento que você transbordou na vida de pessoas, você vai para momentos que está relacionado a outras pessoas, a contribuição. Está relacionado a um momento que marcou de alguma forma não só a sua vida, como outras vidas. Isso, porque isso é espiritual. Então a felicidade, ela está no âmbito espiritual, ela está na camada espiritual. Ela está no envolvimento com outras vidas, porque o que Jesus falou que para uma vida valer a pena, ela precisa ser instrumento de melhoria para outras vidas. Né? E falaram assim, mas Jesus vai voltar ao Pai e tal, depois que ele ressuscitou, você vai voltar ao Pai, e como que a gente faz para te agradar, para se comunicar? Ele falou assim, faça pelos meus pequeninos e a mim estará agradando. Ou seja, a forma que a gente tem de se conectar com Deus é fazendo por outras pessoas, é contribuindo, né? É sendo um instrumento, é que sua vida ela melhore de alguma forma outras vidas. E não só aquelas vidas dos seus, né? E biblicamente se fala isso, que se você está fazendo só pelos seus, você não está fazendo nada. Por outras pessoas, que sua vida seja esse instrumento de transformação. Bom, então a gente começa a entender aqui que quando você está buscando felicidade na bebida, na droga, no sexo, na pornografia, cara, você está buscando no gozo, na comida, você não vai encontrar nada ali. A não ser engordar né, e ter uma vida promíscua. Na camada emocional, você vai coisificar. Foi o que eu fiz, coisifiquei, achava que era coisas. Quando tive essas coisas, falava, ué, mas tá faltando alguma coisa. Igual aquele cachorro quando corre atrás do pneu do carro e o carro para, às vezes ele fala, tá, mas e agora? Né? É mental, é mental. Agora, a contribuição, né? Ou seja, o espiritual, aí é a verdadeira felicidade, ela tá aí. Nada vai te fazer tão feliz como contribuir, como trazer. Eu me lembro que eu comecei a atender um cara muito... Aqui na Paulista, um cara muito bem sucedido, muito rico, tal, em banco. E aí ele falou pra mim assim... Eu quero ganhar mais, eu quero crescer. Esse ano não ganhei tanto quanto tal e tal, como eu previa. E eu quero melhorar minha performance para isso. Eu queria que você me ajudasse, olhasse para dentro. Eu vi que você fez isso com uma pessoa conhecida e tal. Falei, tá bom. E aí eu fiz, a primeira meditação que eu fiz com ele na sessão foi fecha os olhos. Aí ele fechou. Aí eu falei, agora imagina que Deus te deu toda a riqueza e todo o dinheiro do mundo. Os bancos estão abertos, o Banco Central, os carros estão com a chave no quadro, lancha, tá tudo liberado. Só que Deus tirou todas as pessoas, os seres humanos, levou para outro mundo e você ficou nesse mundo, só que com todas as riquezas. Agora é tudo seu. Então você pode andar pelas ruas, entrar no carro que você quiser, os postos de combustível estão aí, é só você abastecer, faz o que você quiser, é tudo seu. E você pode fazer igual o tio Patinhas, nadar no dinheiro, olha só que maravilha. Só que não tem ninguém, as pessoas foram para outro mundo. E o entristecimento no olhar na meditação dele. Você via que no início, daqui a pouco fez assim, tipo, ficou meio confuso. Eu falei, vá, ande pelas ruas. E ele andava pelas ruas mentalmente. E na verdade o que eu queria era mostrar para esse cara o seguinte, cara, tá além disso, sabe? Tá muito além da matéria. Ou seja,
tá nessa contribuição. Então a gente precisa entender o corpo, mente e espírito pra gente não buscar a felicidade no lugar errado. Maravilhoso isso. Né? Pra gente não ficar buscando no lugar errado, porque se você busca no lugar errado, você não vai encontrar nunca. Não tá ali. Então essa responde a primeira pergunta sobre felicidade, né? Se tiver mais alguma pontuação, vai ser um prazer, mas a felicidade você vai encontrar ela quando você fizer movimentos de transformação e melhoria para outras vidas. Sem perder o amor próprio, pelo amor de Deus, hein? Amar o próximo como a si. Então o amor próprio é saber dizer não, enfim. Mas o grande ponto é que felicidade, ela é espiritual e ela vai ser encontrada no espírito. Tem uma coisa que você me fez lembrar e eu sempre digo, e é importante reprisar aqui para as pessoas que já ouviram e para as que não ouviram entender. Existe uma diferença entre amar só você e amar primeiro você. Total. Total. As pessoas se confundem muito nisso. Primeiro você, depois o outro. Não é egoísmo quando você se ama em primeiro lugar. Não. Ao contrário. Isso é vida, isso é amor ao próximo. Porque Sim. se você não se ama, como é que você vai amar o outro? E perguntaram para Jesus assim, quais as leis, né, de Moisés e tal, qual é a mais importante que a gente tem que fixar na nossa mente? Ele falou, a primeira de todas, amar o seu Deus sobre todas as coisas. E olha que interessante, quando eu amo algo que não é palpável, mas eu amo um Deus de amor, que me deu inclusive livre-arbítrio e tudo mais, eu entendo que o amor cura, eu entendo que o amor é o que liberta, eu entendo que o amor é que a saúde, o amor, tá tudo relacionado. Então a falta disso é que traz o adoecimento do corpo, né? A falta disso é que traz o trauma, falando como terapeuta, o trauma, ele é ausência, né? Ausência de quê? De amor, ausência de amor em algum momento e aquilo tal. Então a doença, ela é ausência, tudo isso é ausência, né? Então é como a luz e a escuridão. Só que quem tem poder é a luz. Porque quando a luz vem, a escuridão não tem jeito, ela tem que sair, porque não dá, né? Então, o grande ponto aqui é a gente trazer essa reflexão, né? Que eu preciso entender que quando amar, como é que eu vou amar um Deus que me criou? E se eu amei o Deus que me criou e criou todas as coisas, então automaticamente eu me amo. E eu amo as coisas, as pessoas, um nascer do sol maravilhoso de hoje, eu não sei quem viu, entendeu? Então, o pôr do sol que eu super valorizo sabe, os meus animaizinhos de estimação e as minhas plantas que eu molho ali, o cara fala, você pode botar para automático. Não, automático o quê? Eu quero molhar minhas plantas, me deixa, né? Eu quero ter esse privilégio. Então, você entende? Amar. Porque o amor é a grande parada da vida, né? Então, o mundo espiritual é conduta pautada e baseada no amor. E quando eu não sou obediente, eu não obedeço, e aí eu vou voltar para as camadas corpo, mente e espírito, vamos imaginar que o corpo, vamos imaginar que a mente te cerca, que conduz o corpo e tudo mais, e vamos imaginar que tem um espírito, tem uma camada superior, que é o que te conecta, que é o que te guia, que é o que te faz pegar a rua errada, porque na verdade aquela não é a rua errada, é aquela rua que você tinha que ir hoje. Então, ele vai te conduzindo, te livrando, ele vai te mostrando, é o mundo espiritual. Peraí, mas minha vida tá bagunçada. Vamos fazer o seguinte, quais comportamentos, você tem livre-arbítrio, quais comportamentos de amor você tá tendo e quais você não tá tendo? Eu vou explicar. Imagina que eu decido pornografia. Eu decido começar a dar legalidade pro mal entrar na minha vida. Eu vou explicar. O homem decide, em algum momento, né, que ele vai abrir aquele site que sequestra pessoas, que, né, tira a privacidade de outras, e que algumas botam por livre e espontânea vontade, mas não importa, aquele site, né, aquilo ali trabalha com sequestro, aquilo ali é um negócio absurdo, fora a energia daquilo. Então, eu pego aquilo ali e eu começo a acessar isso, né? Os homens não sabem, mas o maior índice de baixa de libido e de homens com impotência sexual é por conta da pornografia, ou seja, por conta do tanto de dopamina que você gera, aquele tanto de vídeo, na hora que você vai pro sexo, você não consegue render tanto quanto, né? Porque lá você vê 10, 15, 20, 30 vídeos. Aqui é uma pessoa só, você pode virar de cabeça para baixo, só dá 2, 3 posiçãozinhas, vai. Pronto. Então, eu diminuo a potência e o homem vai, enfim. Além de tudo isso, o cara tá contribuindo com essa indústria, o cara tá trazendo esse aumento de ansiedade para ele, porque ele fica ansioso já sabendo, à noite e tal, pode não funcionar, pode não acontecer, mas vamos mais um pouquinho. Ele começa a
olha o que Jesus ensinou. Quando você olha e deseja, você já está pecando. Porque você está meio que invadindo o campo energético do outro. Então, fora isso, ele tá, né, não está de acordo com o mundo espiritual, do amor. Tá bom, beleza. Até porque ele tá... E aí o que que acontece? Onde o inimigo entra é quando fragiliza-se o mundo espiritual. Então, a ausência faz com que entre. O que que é da legalidade pro mal? É quando eu bebo demais ou eu começo a provocar algumas coisas, eu tô dando legalidade e o que que vai acontecer? Aquilo vai perfurar aquela energia ruim e vai pra minha mente. E a mente, ela é mais frágil, a mente ela não aguenta pressão. Então, como é que o Diablo, o divisor entre você e Deus, ele trabalha? Ele trabalha com confusão, com conflito mental. Se chega uma hora que a pessoa que tá na pornografia, na masturbação, ela começa a olhar para as bundas das mulheres na rua, porque ela já é atraída por isso. É natural. Se eu te pedir para olhar, olha, fala o que que tem de azul na sala, azul, fala da cor azul, azul. Você vai sair daqui, você vai vendo tudo que tem de azul aí. Porque a gente falou tanto sobre a cor azul, azul. É normal, seu cérebro entra no estado de busca. Você vai comprar um carro e aí você escolhe... Começa a ver todos os carros. Você só vê aquele carro. Grávida. Ah, tá grávida. Só Acabou, vê grávida só na vê frente. grávida. É um sinal, só tem grávida, isso. Pronto, é isso. É porque o cérebro ele funciona nessa busca, né? Então imagina que você, com o cara da pornografia, o que que ele vai ver na rua? Bunda e peito, só, né? Na funcionária de casa, na secretária e tal... Ele deu legalidade pro mal, o mal meio que entrou, ele já começou a ficar meio ali confuso e tal, né, de certa forma. E o que que acontece? Ele acaba ficando com outra pessoa, se relacionando. Tá. E aí, ele tá tão confuso com tudo isso, a legalidade do mal, que vai chegar um momento que ele não sabe nem quem ele é, e ele vai dizer assim, ai, não sei se eu quero mais continuar casado, eu nem sei se eu amo mais a minha esposa. Olha como o mal invadiu, entrou na mente dele e ele já tá ali... Tem gente que não sabe nem quem é mais. Tem gente que fala, não, mas ele, Marabá tá falando, tá, faz sentido mudar, mas mudar pra onde? Eu nem sei quem eu sou. Entende? Então, tudo isso é por conta desse mundo, desse campo espiritual que fragilizou-se, né? Porque você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. E aí a mente é afetada, a mente fica conturbada, você começa a não saber mais quem você é. E o corpo, coitado do corpo. Já. Ele adoece, né? Por quê? Porque agora as doenças elas são provadas cada vez mais que são psicossomáticas. Entendeu? Já tá a última vez que eu olhei, já estava em 65%, 70%. Vai chegar a 100%, porque é psicossomático. É psicossomático, vai pro corpo. O corpo é o para-raio, o corpo é quem vai receber toda a porrada, né? Então, quando você adoeceu, quando você sentiu aquela dor de alguma coisa, aquilo ali já foram coisas. Tem estudo que mostra que 93% a 98%, eu não me recordo muito bem agora da pesquisa, mas mais de 90% das mulheres com câncer de mama estão relacionados a relacionamento abusivo. Ela engoliu, ela guardou no peito, guardou, até aquilo virou um tumor. A célula, né? São células. Então imagina, o que é célula? Energia. E aí, de repente, eu começo a... energia ruim, né, mau humor e tal, vivendo lá, engolindo um ambiente tóxico, pessoas tóxicas, e eu vou vivendo aquela vida ali, tá, eu vou... Quando o que acontece? Eu começo a gerar células defeituosas. Algumas células começam a nascer meio tortas, meio defeituosas. O meu organismo encapsula aquilo ali e manda pra fora. Só que chega uma hora que a pessoa gera tanta célula defeituosa que aquilo vira um tumor. E aquilo vira um câncer, e aquilo vira uma dor de cabeça, vira, enfim, uma série de fatores aí. Mas o grande ponto aqui, então, é... Voltando à primeira pergunta, a gente está na primeira ainda, né? Primeira pergunta, Então, que a felicidade ela é espiritual e são movimentos partindo não para você para o mundo, né? Se colocando realmente à disposição do servir. Essa é a única forma. Igual a riqueza, por exemplo. Ajude pessoas a enriquecer, para você ver. Você enriquece rapidinho, entendeu? Volta para você que é uma maravilha. É só você começar a ajudar o outro a enriquecer, né? Então, o grande ponto é que a felicidade ela está no âmbito espiritual, e espiritualidade é conduta, e conduta relacionada ao amor. Quando você fugiu a má conduta, uma conduta de amor, pode olhar que servir, que tudo isso está relacionado ao amor. Tudo. Então, e quando se foge do amor, tem ali uma escolha sua que vai te trazer de fato. Então, a felicidade, ela é espiritual. Ponto. Então, não adianta buscar no corpo e nem na mente. Não está na matéria. Ela está na parte espiritual da coisa. Então, quanto mais eu me conecto com o meu espírito, mais feliz eu sou.
posso afirmar isso. Pronto, isso é perfeito, né? Isso é perfeito, porque quando eu entro em mim, eu encontro dentro de mim a conexão e ali eu começo a ter respostas. Isso, Lucas assim, 17:21, inclusive, tá escrito isso. isso veio na minha mente agora, um ponto, antes de responder a segunda pergunta. Você vai ter que refazer. Já que eu nem vamos lembro, né? Já vamos bugando, né? Somos imagem e semelhança de Deus. E essa conexão com o Espírito faz com que a gente se conecte com Ele, porque nós somos um pedacinho dele aqui na Terra. Sim. E se nós somos criaturas de Deus, né? E imagina que eu criei essa caneca, né? Significa que eu sou mais completo do que ela. Vamos numa coisa mais complexa um pouquinho. Eu criei esse microfone, eu sou o criador dele. Significa que eu sou mais completo do que ele. Eu sou mais completo do que ele. Ele tem a função dele, mas eu sou mais completo do que ele, porque eu o criei. Significa que o nosso criador é mais completo do que a gente. Ele vê o que a gente não vê, ele sabe o que a gente não sabe. Então, tá difícil aí, não tá conseguindo enxergar? Não. Vai pro criador, vai pra fonte de energia, vai pra fonte de sabedoria. É tão mais sábio que criou você, né? Então, cria aí. Quero ver a célula, a vida, as coisas. Não, então, existe um movimento e tal, mas a vida... São células que se juntaram e geraram vida, né? Essa coisa você venceu a corrida lá dos espermatozoides. Então, tem estudos que mostram que todos os espermatozoides estão levando o escolhido. Que uns já vão se deitando, abrindo o caminho e eles vão até o escolhido. Como a abelha faz quando ela pica para proteger a colmeia e, na verdade, quando a abelha pica é uma vez só, né? Eu sou apicultor, morei na roça. É uma vez só, por quê? Porque logo depois ela tem... porque ela sai todo o sistema digestivo dela e ela morre por hemorragia. Mas ela sabe disso. Mas ela tá protegendo a colmeia, ela tá fazendo algo em prol para que as outras... Então o espermatozoide, né, segundo alguns estudos mais atuais, tudo conspira para aquilo. Então você não ganhou corrida nenhuma, você é o escolhido. Fique em paz. Você não é uma energia que veio do nada e tá indo para lugar nenhum, não. Peraí, tem uma coisa além aí, tá? Mas o grande ponto aqui, então, é a gente começar a ter essa percepção, esse entendimento de que eu preciso buscar essa conexão, sabe? Que você acabou de trazer e achei maravilhoso. De me conectar comigo mesmo para ter as respostas. Bom, você quer ir para a segunda pergunta? Não? Senão a gente vai ficar enrolando na primeira aqui e não sai. Eu adoro, então por mim... E assim, tá passando tempo, né? Pois é. Mas tá uma delícia te ouvir, uma delícia. Tanto que eu tô só assim, ó. Minha cabeça tá... Devia ter colocado alguma coisa aqui pra anotar, hein, Gabi? Mas tá aqui, depois eu vou rever. Tá gravado. Que bom. A segunda pergunta é sobre... Se existe algo, né? E com certeza existe porque você acessar esse meu propósito, essa minha missão, o que eu vim fazer no mundo, acessar isso. Como é que eu posso olhar para dentro de mim e entender? Você deu algumas dicas lá atrás, que você falou, fechei meus olhos, me vi de um jeito, depois me vi de outro, e aquilo fez meu coração brilhar. Existe uma ferramenta para as pessoas que estão nos ouvindo e tá na dúvida. Não sei, tô perdida ainda. Eu não sei o que eu vim fazer no mundo. Eu não sei o que brilha o meu coração. Eu não sei. Existe algo que eu possa fazer voltado para um olhar para dentro de mim? Para uma ótima me pergunta. conectar com a minha essência? Boa. Ótima pergunta. Bom, então vamos partir do princípio de que meu criador ele é mais completo do que eu, né? Então ele sabe mais do que eu, ele entende mais do que eu, tá? Então a gente já começou a entender que eu tenho aonde recorrer aí né, para ter mais energia, para ter mais sabedoria, para entender coisas. Talvez o meu plano é um, mas o de Deus na minha vida é outro. E não adianta, você vai, né? A goiabeira não adianta ela chegar aqui e querer escolher que ela vai dar manga, que não vai rolar, entendeu? Ela é uma goiabeira, ponto. Então vai, mas acredite, você vai ser feliz dando goiaba, filho de Deus. Pode fazer. Então, tem ferramentas? Sim, tem ferramentas. Então eu preciso me conectar com essa fonte. Né? Eu preciso buscar essa conexão. E através dessa conexão eu vou começar a ter clareza, né, dos movimentos. Eu vou começar a aumentar minha sensibilidade do perceber as mensagens chegando para mim. Que são pessoas. Porque Deus usa pessoas. Jesus falou, eu vou voltar ao Pai, vou deixar aqui uma energia chamada Espírito Santo, né, para vocês, mas eu faça por pessoas. Então, assim, o que ele quis dizer é, alguém pode estar sendo obediente, te trazendo uma mensagem. Então, no final das contas, Deus usa pessoas para trazer a nossa mensagem, né? E então que eu ouça um pouco mais os feedbacks e as pessoas,
e comece a decifrar o que que é espiritual e o que que não é, né? O que que a pessoa está falando por falar, mas entenda, então, essa conexão. E como que eu posso fazer? Qual ferramenta eu posso usar para isso? A ferramenta que eu posso usar, na minha concepção, tá? É jejum e oração. Maravilha. Então, eu oro, eu clamo, eu medito para ouvir, né? Eu me silencio para ouvir. Só que eu entendo que não é ali a resposta. A resposta talvez ela vai vir no decorrer do dia. E o jejum, para que serve? Para que a glândula pineal, vamos falar da glândula pineal, para que a percepção se aguce, para que eu fique mais esperto, porque a gente está no estado de digestão o tempo inteiro. Nós temos uma indústria alimentícia maravilhosa aí que sabe fazer propaganda como ninguém, né? Que tal? E que no final das contas, talvez pelo capitalismo, não tá nem aí pra gente. Talvez, né? Enfim. E aí é gostoso, é saboroso, come, se empanturra, come. Então talvez esse momento é o momento de você, do seu corpo. E aí a gente vai começar a entender por que Siddhartha Gautama, Buda, jejuava tanto, Jesus Cristo para encontrar a iluminação, e outros grandes nomes da humanidade, né? Que se trazem aí o processo de jejum nos insights, na eureka, né? Então, jejum é sempre um momento que é o momento que a glândula pineal está em alta, porque aí a minha energia psicônica ela vai para aquela parte ali e fica dando atenção total à minha percepção. Então eu fico mais apurado. Para você ter uma ideia, quando tá no processo de jejum que eu passo meus mentorados, as pessoas falam assim, Marabá, eu tô sentindo mais o cheiro das coisas. Sabe, eu tô ouvindo coisas que eu não ouvia antes, aqui meu vizinho, isso que eu não ouvia. Tá vendo? Então, porque você tá mais aguçado agora. Então você entendeu porque que grandes marcos da humanidade jejuavam, não era à toa, por acaso, né? Então, começar a entender que essas são poucas ferramentas, eu teria mais, mas vamos focar nessas três, que eu acho que essas três aí vai te trazer Já a vai resposta. ajudar Vai bastante. aumentar a sensibilidade através da oração, da meditação e do jejum, né? E ficar sensível, entender que jejum não é ficar sem comer. Eu vou ficar sem comer. Não, não é isso. Jejum é você se preparar, né? Inclusive corpo, espírito, meditar, gerar aquele dia ficar mais slow, mais leve, ficar mais atento, ficar mais, enfim, se conectar com você mesmo, né? E um médico para te orientar, que é melhor. Eu não vou falar tempo aqui, para daqui a pouco não tá a gente fazendo aí, dizendo que foi eu que, né? Não. É interessante que quando eu penso em jejum, a gente falava, vou ficar sem comer. Ficar sem comer faz parte porque você não vai colocar nada pra dentro. É o momento de você tirar o que tem de dentro. O jejum Isso. basicamente é isso. É isso, é isso. Jejum é água. Jejum. Tô de jejum de palavrão, tô de jejum de livro, tô de jejum de programa de TV. Vem inventado, né? Jejum é água. É você tomar água e pronto, e acabou. E você ficar ali, né? Seja 24, 36, 48, 72, enfim, o seu tempo ali. Dificilmente você vai sair de um processo de jejum de 72 horas e 3 dias igual você estava antes, igual você era antes. Dificílimo. Eu nunca vi acontecer nos meus mentorados. Claro que tem toda uma preparação psíquica, eles entram nesse processo, quando eles saem depois, eles falam, uau, foi incrível. Hoje eu já entendi, olha o tanto de coisa que eu anotei, olha o que eu decidi, olha as decisões que eu tomei. Então, são coisas que vão te trazer uma autorreflexão e uma conexão com você. Então, respondendo essa coisa do propósito e tudo mais, eu preciso me conectar comigo, eu preciso ser eu, né? Eu preciso obedecer, ver que faz sentido esse negócio de amor. Curar, o amor seu, faz sentido. Faz sentido aquele cara que tá, né? Mostra-se aí que as pessoas que abusam de outras pessoas, elas foram abusadas na infância, né? 99% dos casos. Você tá protegendo eles? De forma alguma. Eu tô dizendo que são pessoas doentes, que precisam de ajuda. Porque senão isso vai continuar e vai perpetuar. Vai tender a isso. Não, quem foi abusado então vai abusar? Não necessariamente. Porque você pode ir para um lado ou para o outro. Não, porque você pode se retrair ou você pode se colocar a todo vapor. Você que não perdoou seu pai, por exemplo, um exemplo. Você vai tender a fazer exatamente igual a ele, vai ser grosseiro igual seu pai foi, machista, brabão, ou você vai ser efeminado. Sabe? Ou você vai ser efeminado. Que não tem nada a ver com sexualidade e tal. É aquele cara que não tem tônus vital nenhum, não tem energia nenhuma, tal, porque ele vem. Então, é aquela mulher que ou ela escolhe o cara brabão, igual o pai dela era, grosseirão, casa com um grosseiro igualzinho o pai, ou então, não aceito, ela vai casar com banana. Com aquele cara que ela manda e desmanda, que não tem tônus vital nenhum, não tem energia nenhum, o cara que não prospera, não traz coisa, nada. O cara é um zero à esquerda, é um banana.
né? E por que ela escolheu esse cara? Ela escolheu esse cara porque ela não perdoou o pai dela ainda. Olha o amor voltando aí de novo. Ela perdoou porque ela escolheu porque ela não perdoou. Porque ou igual ou o oposto, o oposto tá querendo, vou disputar. Isso não tem nada a ver com amor, gente. Amor é você amar, perdoar, e não tem nada a ver de você defender o que fizeram com você, não, eu me liberto disso. Sabe, eu transcendo, você tá livre pra ir, tá tudo bem, eu te liberto e me liberto. Então agora eu faço as minhas escolhas com a minha essência. Então qual é a forma de eu encontrar a minha essência? É me conectar com Deus, é ser obediente a todas essas coisas e, é claro, eu começar a entender que a minha história não foi por acaso. A minha história, ela tá falando alguma coisa sobre o meu propósito, sobre o meu próximo passo, sabe? Sobre o que eu vim fazer aqui. E aí eu começo a me conectar, começo a aumentar essa sensibilidade, começo a perceber isso, esse caminho, e dessa forma eu continuo nesse caminho espiritual do amor, porque você só vai prosperar na vida, pode ter certeza. O amor ao conhecimento, se torna sabedoria, amor no seu relacionamento, amor aos seus filhos, amor à vida, amor às outras pessoas, você só tem a ganhar. Ah, mas as pessoas são ingratas, eu ouço muitos falar isso. Tira isso do seu vocabulário, não existe ninguém ingrato. É você que tá fazendo esperando da pessoa. Você faz e não espera nada em troca. Ah, eu passei ali, o porteiro deu um negócio pra ele nem me deu bom dia, ou ele nem me agradeceu. Ele é ingrato. Não, ele não é ingrato não, porque você fez esperando. Faça aí, vira as coisas e vai embora. Você me fez lembrar de uma coisa que foi bem interessante. Já contei isso algumas vezes em algumas palestras. E o ser humano, ele tem uma tendência a, meu Deus, esperar que o outro vai entregar, né? Meu filho, eu tenho um filho de 6 anos. E ele na escola, foi muito interessante isso, Marabá, por isso que eu acho que é importante eu falar. Tem tudo a ver com o que você está falando. Ele na escola chegou com umas borrachas diferentes, eu comprei a gente tinha viajado, sabe aquelas borrachinhas cheias de bichinho e tal? E eu dei uma borracha pra ele, ele levou, veio um pacote com, sei lá, umas 100 borrachas, eu dei uma borracha pra ele e levou pra escola. Um amigo pediu emprestada a borracha, ele emprestou a borracha pro amigo, o amigo estragou a borracha dele. Foi apertando com o lápis assim, estragou a borracha dele. No segundo dia, ele chegou em casa nervoso e tal, e pediu, eu falei, filho, tem outra borracha. Entreguei outra borracha pra ele. E ele levou de novo. O amigo pediu a borracha emprestado, ele deu, o amigo mordeu a borracha, estragou a borracha. Nesse mesmo dia, ele pediu um lápis do amigo de uma cor que ele não tinha, emprestado, e o amigo não emprestou. Ele chegou em casa de novo nervoso, me contou a história, o que tinha acontecido. A raiva da mãe, já não estava em consciência. Falei, filho, por que você fica emprestando? Não tem que emprestar. Foi o que eu falei para ele. Ele ficou martelando aquilo que eu falei, mas dei outra borracha pra ele, ele levou e estragou a borracha dele de novo, 3 vezes. Quando ele chegou em casa, eu falei, Vitor, pelo amor de Deus, para de emprestar, não quero que você empreste mais a borracha, olha o teu amigo, ele nem tá te emprestando as coisas, por que você tá emprestando pra ele? Ele olhou pra mim, foi o maior aprendizado que eu tive em toda a minha vida. Ele olhou pra mim e falou assim, mãe, não se paga o mal com o mal. Uau, que lindo. Não se paga o mal com o mal. Eu não ia gostar que ele não me emprestasse se fosse diferente. Aí eu falei, meu Deus, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? É isso. E eu falei, mãe, baixa tua bola, deixa... Ele tem muito mais pra te ensinar do que você ensinar pra ele nesse momento. Perfeito. E foi uma coisa que me marcou tanto, que eu digo, todas as vezes, quando eu vou entregar alguma coisa pra alguém, não importa se ela vai me agradecer ou não. Eu tô fazendo aquilo porque é o melhor que eu tenho pra dar. E talvez ela não vá. Mas alguém, o mundo, o universo, Deus vai se encarregar de trazer de uma outra forma até mim. Maravilhoso. E foi exatamente o que aconteceu. Ele chegou na sala, o amigo continuou. Uma outra amiga falou, olha, Vitor, eu comprei igual, você quer emprestado? E emprestou o lápisinho que ele queria, enfim. Então, essa história me ensinou tanto. Meu filho me ensinou tanto, uma criança de 6 anos de idade. Porque é isso, a gente não paga o mal com o mal, né? Ele tá mais perto da fonte do que a gente, né? Porque ele acabou de sair de lá. A gente já tá mais tempo nesse mundo muito doido, né? Você entendeu a mensagem? Sim. Ele já saiu de lá, mas porque a gente vem de lá e volta pra lá, né? Pro mesmo lá. Sim. Então ele saiu há menos tempo do que a gente, ele tá mais conectado. Ele é mais essência do que a gente. A gente já perdeu um pouco mais dela na caminhada. Com os processos traumáticos da vida. E para que todo mundo leve essa lição, se você decidir, a Bíblia diz para você não avalizar para ninguém, ou seja, não empreste, dê logo se for o caso. Agora, se você
né, quiser. Agora, se você falar não, mas eu não consigo dizer não. Aí você tem que trabalhar seu amor próprio. Entendeu? Maravilhoso. Então, não. Ou emprestar e aí, né? Dado, meio que dado. Vai, se voltar é lucro. Se não voltar, tá ok, tá lindo. Pronto, essa é a melhor forma de se viver, né? É assim, na vida é Maravilhoso assim, isso. na vida. Mas que aprendizado, lindo, maravilhoso. É isso, ele tá mais perto da essência, né? A gente tá um pouquinho mais afastado da essência nesse plano de evolução. Ó, até a Siri respondeu ali. É isso. Essência, Siri, não Meu é Siri, não. Deus. Passou o tempo e eu não fui. Pois é, menina. Fui Eu vi, né? vendo, foi indo, Eu fui tenho até o deixando. final do dia hoje, eu tô liberado. Fechei a agenda pra estar aqui com você, Que viu? delícia, uma honra. fechei. Obrigada de verdade. Tô de coração leve e, meu Deus, não tenho nem palavras para agradecer esse episódio, essa entrega, esse compartilhar. Foram vários insights. Eu tenho o hábito de reassistir tudo que eu gravo. Todas as vezes que Legal. posto, eu assisto umas 2, 3 vezes cada episódio. Porque aqui eu tô 100% entregue e tô muito preocupada em fazer perguntas específicas para que as pessoas tenham o melhor proveito. Aí quando eu tô como aluna assistindo por trás, falo, meu Deus, passou isso e eu não tive. Isso é importante Então demais faça para as mim. perguntas, aproveita, gente. Vamos lá. Mas olha, Eu obrigado. gostaria de te agradecer de novo por estar aqui, por ter disponibilizado teu tempo. Tempo é uma coisa, né, um bem dos mais preciosos que a gente tem. Então, sou honrada por isso, por você ter se dedicado e ter entregue esse conteúdo todo. Obrigada, viu? Lu, obrigado a você pelo carinho e eu fico honrado de... Primeiro, porque você foi no meu evento, na minha casa, na minha imersão lá, em casa, Sem né? te conhecer e amei. Sem me conhecer. Então, assim, eu fico feliz em você ter se permitido a isso. Obrigada. Feliz com o seu story que você me marcou lá, dizendo que foi uma experiência única e tal. Isso, pra mim, não tem preço, né? Foi mais do que qualquer dinheiro. E eu tô aqui pra você. A hora que você quiser, me chama que eu venho com muito carinho, tá? De verdade. Vai ser muito bom ter Obrigada temas por e vir isso. somar aqui, contribuir com a vida das pessoas, com a sua, com a das pessoas e sair contribuído também aqui com esse carinho. E eu me coloco à mesma disposição. Ah, obrigado pelo carinho. Muito bom. Tem 2 coisas que eu gostaria pra gente finalizar. Primeiro, aonde as pessoas te encontram, como que elas podem saber, inclusive do encontro de gigantes, que é incrível, né? Eu tô falando, e, né? Como que as pessoas te encontram, como é que elas sabem de mais informações sobre você. E a última, segunda e última, eu gostaria que você trouxesse uma mensagem, mas pensando no Marabá lá de trás, naquele Marabá lá de trás, que não tinha a informação, não tinha o conhecimento que você tem hoje, não tinha. Hoje, você parando para olhar para esse Marabá, o que você gostaria, o que você poderia falar para essa pessoa, né? Porque é um Marabá, mas quantos Marabás tem ali atrás, nos ouvindo? Eu gostaria que você trouxesse uma mensagem sobre o Marabá de agora, falando para o Marabá que estava lá atrás e que passou e te trouxe o conhecimento, te trouxe as experiências e a vida que você tem hoje. Foi graças àquele Marabá lá de trás, Sim. que tomou a decisão de ir para o Rio, que foi traído, que perdeu o negócio. Muito bom, muito bom. Bom, Júnior Marabá Oficial, tá? Não esquece do oficial, não. No Instagram. O canal do YouTube vai ser reativado agora, então provavelmente quando sair o podcast já vai estar lá no ar. Já tem o canal do YouTube, tem várias coisas lá, mas a gente vai fazer uma coisa nova agora, um modelo novo, vai acontecer lá no Que YouTube. delícia. É um momento novo. E o que eu falaria para aquele Júnior Marabá lá da roça, ou talvez lá depois desse aprendizado do primeiro milhão e quebrar? E o que eu poderia falar para as pessoas, mas falando baseado no Marabá? Eu acho que se eu voltasse no tempo e chegasse para ele, eu ia dizer para ele o seguinte: pode perder tudo na sua vida, só não perca a coisa mais importante, a sua fé. Uau. A coisa mais importante da vida é a fé, porque a partir da fé começa-se tudo de novo e muito maior e muito mais assertivo e acertado. Eu diria que a fé é o grande motivador. A fé faz você renascer das cinzas sem ter nada provado e palpável, mas você acredita e
que tem gente que caminhou até sobre as águas, né? Então, só de ter acreditado no mestre e ter caminhado um pouco em sua direção, e quando duvidou, começou a afundar. E foi o que ele ouviu, homem de pouca fé, né? Então, é a fé. Eu diria para mim mesmo, cara, continua. Tenha fé, não desista, de jeito nenhum, não desista. Tenha fé porque Deus é maravilhoso, é lindo e é amor, puro amor. E a prosperidade é amor, porque quando eu prospero, eu transbordo na vida de outras pessoas. Eu tenho tempo de vir aqui, de ficar sentado com você por mais de 1 hora, enfim. E a gente tem essa liberdade. Então eu diria para mim isso, eu diria para mim mesmo, não desiste. E nunca, 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 nunca perca a sua fé. Se conecta com você mesmo, porque as respostas estão aí dentro. E dessa forma você se conecta com Deus. E não perde sua fé não, porque tem muita coisa para viver. Como eu sei que daqui para frente tem muita coisa. Obrigado, querido. Gratidão, Obrigado, gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por estar aqui. Eu falei que esse episódio ia ser maravilhoso. Não tinha dúvida que ia ser incrível. Se você ficou até aqui, segue o canal, curta, compartilha, leva essa mensagem que tá incrível para outras pessoas, porque muitas pessoas merecem escutar o que o Marabá trouxe aqui pra gente hoje. Eu espero você no próximo episódio. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.